Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula Almeida, todos vocês já me conhecem e já sabem o que é que eu vim fazer aqui. Muito bem, vim dar continuidade ao nosso estudo da língua portuguesa. Uma língua tão cheia de mistérios, mas ao mesmo tempo tão prazerosa, porque é muito bom desvendar, conhecer os mistérios da nossa língua materna. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre verbos. E antes mesmo de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é um verbo? O verbo é uma classe gramatical variável que dá a ideia de ação, estado ou fenômeno da natureza. Por que eu disse que o verbo é uma classe gramatical variável? Porque o verbo vai sofrer flexões, vai sofrer flexão de número e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, do singular ou do plural, e de modo de tempo, modo indicativo, subjuntivo, imperativo, tempo, presente, pretérito, futuro. Então, vamos sofrer essas variações, essas conjugações do verbo. Ao classificarmos o verbo, é que entra o tema da nossa aula de hoje, que são chamados verbos irregulares. O que são verbos irregulares? Os verbos irregulares são todos aqueles que, ao serem conjugados, sofrem alterações em seu radical ou nas suas terminações. Se você for comparar um verbo regular, o que é um verbo regular? É o contrário. Os verbos regulares são aqueles que, quando eu vou conjugar, eles não sofrem alteração no seu radical. E o que seria esse radical, Ana Paula? Eu não estou me lembrando do que é um radical. O radical, pessoal, é o elemento mórfico básico de uma palavra, no caso do verbo. Por exemplo, se eu tiver a palavra, o verbo dizer. O verbo dizer possui o radical diz. Aqui, como eu estou mostrando para vocês aqui nos slides, ó. Verbo dizer. Qual seria o radical? Diz. Até o Z. Como foi que eu fiz para descobrir o radical? Você pega o nome do verbo, né? O verbo no infinitivo, que é a sua forma primitiva. Você tira somente essa terminaçãozinha aqui, ó. R. Essa terminaçãozinha está dizendo que o verbo está no infinitivo e que é um verbo de segunda conjugação. E o radical diz é a base desse verbo, é o elemento mórfico mais importante desse verbo. Se o verbo dizer fosse um verbo regular, quando você fosse conjugar, esse radical aqui, ele iria continuar se repetindo, não iria sofrer alterações. Só que o verbo dizer não é um verbo regular, ele é um verbo irregular. Esse i, esse prefixo aqui, ó, irregular, ele quer dizer que não é regular, ou seja, ele sofre alterações em seu radical. Por exemplo, se eu for conjugar aqui o verbo dizer, eu coloco aqui, ó, eu digo, se eu disser, eu direi. Observa como mudou. Continuou o radical do verbo dizer? Não, ele sofre alterações. Por exemplo, se for o verbo dar, eu dou, tu dás, ele dá. Observa que sofrem alterações, são feitas alterações no radical desse verbo. Vamos analisar essa tabelinha para ficar bem mais claro para você. Observem aqui. Nesta tabela, eu tenho os verbos regulares. Por exemplo, o primeiro verbo que eu trouxe aqui foi o verbo vender. Qual seria o radical do verbo vender? Lembra que eu ensinei para você? Você pega, tira essa terminaçãozinha aqui, ó, R, o que sobrou é o radical. Então, o radical do verbo vender é vende, até o D. Quando eu vou conjugar aqui no presente do indicativo, eu conjugo eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Observem que o radical do meu verbo vender não sofreu alteração. Eu continuo conjugando aqui no presente do indicativo, em todas as pessoas verbais, primeira, segunda e terceira pessoa, do singular e do plural, e não houve alteração no radical. A mesma coisa acontece com o verbo perceber. Quem é o radical do verbo perceber? Percebe, até o B. Se eu vou conjugar o verbo perceber no presente do indicativo também, por exemplo, eu digo eu percebo, tu percebes, ele percebe. Nós percebemos, vós percebeis, eles percebem. Observem que a única alteração que ocorreu
foram nessas desinências, né? Essas desinências aqui finais, que são desinências que vão indicar a que modo e tempo ou a que número e pessoa esse verbo pertence. Mas a raiz do verbo, radical do verbo, não se alterou. Por isso que o verbo vender, o verbo perceber, são considerados verbos regulares, são classificados como verbos regulares. Assim como o verbo cantar, o verbo escrever, são verbos regulares. Agora, se você for analisar o verbo fazer, eu tenho como radical faz, até o Z. Também tira essa terminaçãozinha, né? R, sobrou o faz, então faz é o radical, é a raiz desse verbo. Agora, se eu for conjugar esse verbo fazer no presente do indicativo, olha só como fica essa conjugação. Eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Observem que houve uma alteração no radical. Observem que aqui na primeira pessoa do presente do indicativo, a raiz do verbo não ficou o faz, F-A-Z, ficou o faço e não fazo, que se ele fosse um verbo regular, ele deveria ter sido conjugado assim. Então, os verbos irregulares, como o verbo fazer, o verbo dar, o verbo dizer, são aqueles verbos que, ao conjugarmos, a gente não vai haver uma regularidade no seu radical. Ou seja, irão ocorrer alterações no radical do verbo, na raiz do verbo. Por isso que eles são classificados como verbos irregulares. E eu peço que vocês fiquem bastante atentos à conjugação desses verbos irregulares, porque é muito comum os alunos se confundirem um pouco, justamente porque eles não seguem um padrão de regularidade. Então, são verbos que exigem da gente uma atençãozinha a mais para que a gente não faça a conjugação de maneira errada, ok? Então, vocês vão continuar praticando, vão continuar estudando a classificação dos verbos com o seu professor de sala, respondendo às atividades, e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau, fiquem com Deus e um super beijo!